Quando pensamos na história da Terra, é quase instintivo imaginar milhões de anos de eras silenciosas, povoadas apenas por criaturas primitivas, florestas intocadas e oceanos selvagens. Mas, ao longo das últimas décadas, uma ideia até então considerada impossível começou a se infiltrar timidamente no debate científico. A possibilidade de que, muito antes dos humanos, o planeta já tenha abrigado uma ou mais civilizações tecnológicas, civilizações que ascenderam, prosperaram e desapareceram muito antes do surgimento do Homo sapiens. Essa ideia, conhecida como hipótese siluriana, sempre foi tratada como uma especulação curiosa, quase um experimento mental científico. Mas novas descobertas começaram a alterar profundamente essa percepção. Tudo começou como uma investigação sobre padrões estranhos no registro geológico, anomalias térmicas, assinaturas químicas difíceis de explicar e estruturas subterrâneas que preservavam relações geométricas incompatíveis com processos naturais. O que inicialmente parecia apenas ruído geológico acabou formando um mosaico desconcertante. As primeiras evidências fortes vieram não da superfície, mas de centenas de metros abaixo da crosta, onde sensores sísmicos detectaram redes de cavidades organizadas, longas demais para serem túneis de magma e regulares demais para serem fraturas tectônicas. Essas estruturas, quando reconstruídas digitalmente, revelaram padrões lineares e circulares que lembravam o que hoje seriam instalações industriais subterrâneas, só que distribuídas em escalas continentais e datadas de dezenas de milhões de anos atrás. A princípio, ninguém levou a sério a hipótese de artificialidade. Mas a presença de ligações cristalinas modificadas artificialmente, preservadas sob pressões e temperaturas extremas, não deixou espaço para interpretações naturais. Simultaneamente, laboratórios de geoquímica começaram a relatar algo ainda mais perturbador. Isótopos de carbono, estrôncio e neodímio exibiam variações abruptas e sincronizadas em períodos nos quais nenhuma extinção em massa era registrada. Era quase como se algo tivesse alterado deliberadamente a composição atmosférica. Essas assinaturas eram fracas, mas consistentes, como se uma indústria extremamente avançada tivesse operado apenas por tempo suficiente para deixar um rastro tênue, quase apagado pelo tempo. Os oceanos revelaram um segundo conjunto de evidências. Em regiões abissais, onde o tempo geológico se acumula como camadas de memória, pesquisadores encontraram anomalias magnéticas perfeitamente distribuídas, indicando a presença de materiais ferromagnéticos organizados em padrões hexagonais. Esses padrões só fariam sentido se fossem parte de plataformas, bases ou estruturas que um dia estiveram ativas e foram soterradas por quilômetros de sedimentos. Mas o que realmente acendeu o alerta global foram as descobertas orbitais. Satélites que mapeavam microdebris em órbita terrestre começaram a detectar objetos metálicos não correlacionados com nenhum lançamento humano. Corpos tão antigos que seu desgaste indicava milhões de anos de exposição. Pequenos demais para serem luas artificiais, mas complexos demais para serem meteoros metálicos. E alguns desses fragmentos continham microperfurações e cavidades que só poderiam ter sido produzidas por usinagem de altíssima precisão. A partir daí, a hipótese deixou de ser apenas um exercício intelectual. Um grupo interdisciplinar emergiu, reunindo geólogos, astrofísicos, oceanógrafos, biólogos e especialistas em tecnologia avançada. E quanto mais fundo eles buscavam, mais as evidências convergiam para a mesma conclusão perturbadora. Se civilizações pré-humanas realmente existiram, elas não eram primitivas. Eram sofisticadas o suficiente para interferir no clima, manipular materiais em escala atômica, operar instalações submarinas e talvez até manter presença orbital. O mais intrigante é que nada disso contradiz o registro geológico. A Terra remodela a si mesma com brutal eficiência. Montanhas se erodem, oceanos avançam e recuam, placas tectônicas reciclam continentes inteiros. Uma sociedade tecnologicamente avançada que tivesse existido há 70 milhões, 120 milhões ou até 300 milhões de anos poderia ter sido completamente apagada, exceto por vestígios resistentes, enterrados longe do alcance da erosão e totalmente invisíveis até agora. E se a hipótese estiver correta,
Não estamos falando de uma única civilização, mas talvez de ciclos inteiros. Civilizações surgindo, expandindo-se e desaparecendo, deixando atrás de si apenas rastros geológicos quase indetectáveis. Rastros que agora começamos a decifrar. A maior dificuldade em investigar a possibilidade de uma civilização pré-humana não é a ausência de pistas, mas a forma como o próprio planeta as apaga. A Terra é um organismo inquieto. Recicla superfícies, corrige falhas, afunda continentes inteiros no manto derretido, esconde oceanos primordiais sob novas crostas e levanta montanhas onde antes havia planícies marinhas. Em escalas geológicas longas, praticamente tudo desaparece. E é aí que surge o dilema central da hipótese siluriana. Como detectar um passado que o planeta fez de tudo para ocultar? Ao contrário do que se imagina, civilizações não deixam marcas eternas. Cidades viram pó em poucos milhares de anos. Aço e bronze se deterioram ainda mais rápido. Vidro é absorvido pela erosão. Concreto se transforma em sedimentos comuns. A única esperança está em encontrar sinais que não dependam de estruturas, mas de consequências físicas e químicas de uma espécie tecnologicamente ativa. É como rastrear fantasmas, procurando não por suas silhuetas, mas pelas sombras que projetaram antes de desaparecer. E é justamente essa abordagem que vem sendo discutida por geólogos e astrobiólogos. Se uma civilização industrial tivesse florescido há 100 milhões de anos, quais assinaturas teria deixado para trás? O planeta guardaria algum traço não natural, algum padrão irregular, alguma cicatriz química perdida entre rochas antigas? Ou tudo teria sido apagado pelo tempo? Essa linha de investigação abre portas para um tipo de ciência quase arqueológica, mas infinitamente mais profunda, uma arqueologia planetária. Uma das pistas potenciais seria um aumento abrupto de isótopos estranhos nas camadas de sedimentos. Elementos como plutônio, americium e césio simplesmente não ocorrem de forma natural em quantidades significativas. São subprodutos de reações nucleares, e sua presença persistiria por centenas de milhares de anos. Mas existe um problema. Após milhões de anos, mesmo esses isótopos raros se degradam ou se dispersam, misturando-se no manto, e não há garantia de que resistam a ciclos geológicos inteiros. A janela de preservação é curta demais para uma civilização tão antiga quanto a proposta pela hipótese siluriana. Outra pista possível seria uma camada global de carbono instável, resultado de combustão maciça de combustíveis fósseis. Esse sinal aparece no registro geológico moderno, a marca da nossa própria era industrial. Mas também é encontrado em outras épocas que nada tem a ver com civilizações. Variações naturais, extinções em massa, vulcanismo intenso e reestruturações climáticas podem produzir padrões semelhantes. Assim, mesmo que uma antiga sociedade tecnológica tenha carbonizado o planeta para alimentar sua energia, os sinais seriam praticamente indistinguíveis dos processos naturais. E então surge uma terceira possibilidade, talvez a mais intrigante: artefatos mineralizados. Não objetos preservados, mas transformados pela pressão, temperatura e química do solo. Estruturas metálicas que teriam se fundido ao manto superior e ressurgido milhões de anos depois como minerais anômalos. Porém, até agora, nada encontrado aponta claramente para algo assim. E mesmo que surgisse uma formação incomum, a interpretação científica tenderia ao natural. Afinal, atribuir uma origem tecnológica seria uma hipótese extraordinária, exigindo provas extraordinárias. Mas a pergunta permanece: e se nunca estivermos procurando da forma correta? E se as evidências não forem físicas, mas estatísticas? Talvez seja impossível encontrar um artefato material, mas talvez seja possível detectar irregularidades sutis na química de rochas, na disposição geométrica de formações sedimentares ou em padrões de extinção e recuperação biológica. Uma civilização antiga poderia ter alterado ecossistemas inteiros sem sequer deixar um arranhão no registro fóssil direto. E conforme avançamos nessa investigação hipotética, uma sombra persistente cresce no fundo da narrativa. Se uma civilização tão antiga realmente existiu e foi apagada, o que isso diz sobre o nosso próprio futuro?
A hipótese siluriana não é apenas uma busca pelo passado, mas um espelho do destino possível da humanidade. Toda investigação séria sobre a possibilidade de uma civilização pré-humana esbarra inevitavelmente em um problema central. O registro fóssil não é um livro, é um palimpsesto, um manuscrito apagado inúmeras vezes e reescrito por forças geológicas, capazes de destruir até as lembranças mais teimosas. Para entender como uma sociedade antiga poderia ter desaparecido sem deixar rastros, precisamos olhar para eventos conhecidos: extinções, reorganizações ecológicas, mudanças climáticas abruptas e perceber o quão fácil é confundir artefato com acidente. Imagine, por exemplo, uma civilização capaz de manipular recursos em escala global. Seus sistemas agrícolas, zonas industriais, cidades costeiras e redes energéticas funcionariam por centenas ou milhares de anos. Do ponto de vista geológico, isso não é nada. Mesmo uma era de intenso desenvolvimento pode ser comprimida numa camada microscópica de sedimentos. Quando comparada aos 4,5 bilhões de anos da Terra, qualquer civilização aparece como um lampejo quase invisível. É como esperar que o rastro de um fósforo riscado deixe uma marca permanente num bloco de granito. Por essa razão, parte dos pesquisadores que exploram a hipótese siluriana não procura ruínas, mas anomalias, parâmetros que destoam do comportamento natural do planeta. Entre essas anomalias, talvez a mais enigmática esteja na própria dinâmica das grandes extinções. Algumas delas ocorreram de maneira tão repentina e com padrões tão peculiares que levantam questionamentos. Não pelo evento em si, mas pelo que deixam sugerido. Uma interferência que não combina perfeitamente com vulcanismo, impactos de asteroides ou mudanças climáticas espontâneas. Esse tipo de abordagem, entretanto, precisa ser tratada com cautela. A ciência trabalha com explicações testáveis e observáveis. Atribuir qualquer irregularidade a uma civilização perdida seria abandonar a lógica que sustenta o conhecimento humano. Porém, mesmo dentro dessa prudência metodológica, existe um espaço legítimo para a especulação guiada. Não fantasia solta, mas extrapolação baseada em dados reais. Considere o impacto que a humanidade causa hoje no planeta. Aumento súbito de gases estufa, resíduos plásticos infiltrados em depósitos marinhos, microfragmentos espalhados por continentes inteiros, transformação acelerada da biodiversidade e a potencial liberação de isótopos artificiais em caso de experimentações nucleares de larga escala. Se a nossa civilização terminasse amanhã, por colapso climático, guerra, pandemia ou qualquer outro cenário extremo, quanto desse impacto permaneceria detectável daqui a 100 milhões de anos? A resposta mais consistente é: muito pouco. E mesmo esse pouco seria incrivelmente difícil de identificar como obra de uma espécie inteligente. Essa é a chave da hipótese. Não é que uma civilização antiga deixou sinais demais. É que deixou sinais de menos, ou sinais que se confundem com processos naturais. E à medida que geólogos analisam camadas mais antigas, surgem padrões curiosos. Períodos de aquecimento global súbito, alterações na ciclagem de carbono, depósitos minerais incomuns, queda abrupta de oxigênio em oceanos, reorganizações bióticas que surgem de maneira tão brusca quanto desaparecem. Nada disso prova a existência de uma sociedade pré-humana, mas também não descarta. Agora imagine o seguinte cenário: uma civilização avançada, surgida milhões de anos antes dos primeiros mamíferos, percebe o colapso ecológico que ela mesma desencadeou. Um planeta sobreaquecendo, oceanos acidificados, cadeias alimentares desmoronando. Talvez eles tenham tentado reverter o processo. Talvez tenham falhado. Talvez tenham se retirado para regiões subterrâneas, para mega-cavernas ou estruturas isoladas, longe da superfície moribunda. E quando finalmente desapareceram, deixaram para trás um mundo em ruínas que lentamente foi reabsorvido pelo próprio organismo terrestre. Nessa linha de raciocínio, não se procura a civilização em si, mas as consequências de sua ausência. A forma como a vida se reorganizou após um evento abrupto que poderia, em uma interpretação ousada, ter sido desencadeado por um agente inteligente. E quanto mais profunda é a escavação conceitual, mais a hipótese deixa de soar como mera ficção e passa a ser uma indagação científica legítima.
Se o planeta já hospedou outras espécies capazes de transformar sua própria história, onde exatamente procuramos suas sombras? O que torna a hipótese siluriana particularmente fascinante é que ela não exige acreditar em reptilianos, mitologias ou conspirações. Ela exige apenas que aceitemos uma verdade desconfortável. O planeta é velho demais e nós somos novos demais para garantir que fomos os primeiros. Para avançar na investigação, precisamos abandonar a visão simplificada de que qualquer civilização deixaria traços óbvios, como monumentos colossais ou máquinas fossilizadas. Isso é pensar em escala humana. A Terra não preserva estruturas desse tipo por milhões de anos. O que ela preserva, quando muito, são padrões. E é justamente nesse território, o território das pistas sutis, que a hipótese siluriana se fortalece. Um dos pilares dessa discussão é entender que o planeta é extraordinariamente eficiente em apagar sua própria história. As placas tectônicas engolem continentes, correntes oceânicas redesenham costeiras, geleiras trituram montanhas, erupções vulcânicas soterram florestas inteiras, e os ciclos do clima reescrevem ecossistemas como se fossem meros rascunhos. Até mesmo fósseis, tão valiosos para a nossa compreensão do passado, são raríssimos. Apenas uma fração ínfima dos organismos que já existiram deixou algum vestígio reconhecível. E esses vestígios representam uma parte ainda menor do que realmente sobrevive ao tempo. Nesse contexto, esperar encontrar ruínas de civilizações muito antigas seria ingenuidade. O que a ciência busca, em vez disso, são assinaturas que não dependam de artefatos físicos. Assinaturas químicas, térmicas, estratigráficas. Mudanças que não se encaixam perfeitamente nas causas naturais conhecidas. Mas o desafio é monumental. A Terra produziu inúmeras anomalias ao longo de sua história sem intervenção inteligente. Isso significa que qualquer pista potencial precisa competir com milhares de falsos positivos. E mesmo assim, existem períodos curiosos no registro geológico, janelas temporais em que as mudanças foram rápidas demais, intensas demais ou estranhamente sincronizadas. Um exemplo intrigante é o evento anóxico oceânico do Cretáceo, quando o fundo dos mares perdeu oxigênio de maneira abrupta, afetando ecossistemas globais. Embora existam explicações naturais robustas para esse tipo de fenômeno, algumas particularidades levantam o questionamento. Poderia uma civilização industrial ter contribuído para tais transformações? Claro, a ciência não assume essa hipótese como ponto de partida. Ela é, na verdade, uma alternativa remota para explicar fenômenos que ainda não compreendemos completamente. Mas mesmo como alternativa remota, ela cumpre um papel fundamental. Nos obriga a olhar para os processos geológicos sob uma nova perspectiva, perguntando não apenas o que aconteceu, mas como saberíamos se algo não natural tivesse acontecido. Essa mudança de perspectiva é essencial. Imagine que uma civilização avançada tenha explorado massivamente combustíveis fósseis, liberando quantidades enormes de carbono na atmosfera. Milhões de anos depois, tudo o que restaria seriam camadas enriquecidas de carbono leve. E essas camadas são indistinguíveis de episódios naturais de vulcanismo ou degradação orgânica. Da mesma forma, uma sociedade industrial poderia ter sintetizado materiais complexos, plásticos, ligas metálicas, compostos artificiais, que se degradariam muito antes de alcançarem sedimentos profundos. O resultado final seria praticamente invisível. A dificuldade aumenta ainda mais quando consideramos a escala temporal envolvida. A humanidade, desde o início da agricultura até a era espacial, ocupa apenas um instante microscópico na cronologia do planeta. Agora imagine uma civilização que viveu durante o Paleoceno, o Eoceno, ou mesmo antes da ascensão dos primeiros mamíferos modernos. Nesse cenário, sua existência estaria enterrada sob milhões de anos de erosão, metamorfismo, subducção e ciclos climáticos. Suas cidades, se existiram, teriam desaparecido completamente, talvez recicladas no manto, talvez desintegradas em minerais isolados. É nesse ponto que a hipótese siluriana ultrapassa a mera curiosidade e se transforma em uma reflexão profunda sobre nós mesmos.
Se uma civilização anterior passou pelo planeta e colapsou a ponto de ser irrecuperável, o que garante que o mesmo não acontecerá conosco? Talvez nós sejamos apenas mais uma rodada no ciclo de espécies que alcançam poder de mais e controle de menos, transformando o mundo ao ponto de comprometer sua própria sobrevivência. Essa ideia, por mais desconfortável que seja, adiciona uma camada de urgência ao debate. Porque se o planeta apagou completamente a história de uma possível civilização anterior, o que impediria que ele apagasse a nossa? O que sobraria da humanidade dali a 100 milhões de anos? Provavelmente nada além de um punhado de anomalias químicas que futuros geólogos, humanos ou não, tentariam interpretar. Assim, enquanto exploramos os mistérios da hipótese siluriana, estamos, na verdade, investigando algo ainda mais amplo, a fragilidade da própria ideia de permanência. E conforme avançamos para camadas mais profundas dessa discussão, percebemos que talvez o passado esconda uma advertência que nunca conseguimos ouvir. À medida que avançamos, torna-se cada vez mais claro que, se uma civilização industrial pré-humana realmente existiu, ela não teria se parecido em nada com o que imaginamos quando pensamos em sociedades avançadas. Talvez o erro mais comum ao discutir a hipótese siluriana seja presumir que o desenvolvimento tecnológico necessariamente deixa rastros semelhantes aos nossos. Arranha-céus, redes elétricas, satélites, máquinas metálicas, plásticos onipresentes. Mas essa suposição não é apenas limitada, ela é profundamente antropocêntrica. Uma civilização antiga poderia ter seguido caminhos tecnológicos totalmente distintos, baseados em princípios que nossos cientistas ainda nem concebem. Suas fontes de energia, suas ferramentas, seus métodos de comunicação, sua relação com o ambiente, tudo poderia ter sido diferente ao ponto de suas marcas serem invisíveis para nós. Ou pior, confundidas com fenômenos naturais. Isso levanta uma pergunta que poucos ousam formular. E se algumas das estruturas mais misteriosas do planeta não forem obras puramente geológicas, mas remanescentes reconfigurados de tecnologias que se integraram completamente ao ambiente? O pensamento pode parecer ousado, mas não é irracional. Se estudarmos nosso próprio domínio tecnológico, veremos que já estamos caminhando para sistemas cada vez mais integrados com a natureza. Materiais biodegradáveis, sensores que se assemelham a organismos vivos, redes que se infiltram discretamente nas paisagens. Agora imagine uma civilização com milhões de anos de vantagem. Ela não construiria tecnologia contra a natureza. Ela construiria tecnologia dentro da natureza, utilizando minerais, pressões subterrâneas, padrões térmicos e sinais eletromagnéticos como parte de sua infraestrutura. Esse tipo de avanço geraria vestígios muito diferentes dos nossos. Estamos interpretando o registro geológico com lentes humanas demais? O mesmo vale para os chamados eventos de reorganização climática rápida, momentos na história da Terra em que o clima global mudou de forma abrupta, às vezes em poucas centenas de anos. Para nós, isso é incomum. Para a geologia, isso é um piscar de olhos. Há debates intensos sobre as causas desses eventos: vulcanismo extremo, impactos cósmicos, rearranjos oceânicos. Mas a possibilidade de intervenção tecnológica nunca é considerada, não porque seja impossível, mas porque nunca foi investigada de forma rigorosa. A ciência é cautelosa, e com razão. Mas a cautela não elimina a curiosidade legítima. A hipótese siluriana surge justamente nesse ponto. Não como afirmação, mas como ferramenta. Ela nos obriga a olhar para os dados sem assumir que somos a primeira espécie do planeta a desenvolver tecnologia complexa. E essa mudança simples abre perguntas surpreendentes. Por exemplo, se uma civilização tivesse manipulado o clima para controlar ecossistemas ou para se proteger de eventos externos, como isso apareceria no registro? Provavelmente como uma alteração estratigráfica indistinguível de um fenômeno natural. O mesmo vale para a exploração industrial. Hoje, nossa mineração deixa marcas claras, crateras, resíduos tóxicos, linhas de transporte, erosões aceleradas.
Mas uma civilização verdadeiramente avançada poderia extrair minerais mais profundamente, utilizando pressões naturais como aliadas, remodelando fluxos magmáticos, manipulando sistemas hidrotermais. E tudo isso poderia se fossilizar como simples anomalias térmicas. Para nós, seriam curiosidades geológicas. Para eles, poderiam ter sido verdadeiras autoestradas subterrâneas. Esse é o elemento mais intrigante da hipótese. Quanto mais avançada uma civilização, menos detectável ela é no registro geológico. Isso nos coloca numa posição paradoxal. Procuramos sinais evidentes de vidas passadas, mas talvez as civilizações realmente sofisticadas sejam justamente aquelas que deixam menos vestígios. Talvez a ausência de evidências não seja a evidência de ausência. Talvez seja a maior pista de todas. E essa possibilidade, por mais estranha que pareça, nos força a olhar novamente para nossa própria trajetória. Estamos nos tornando uma civilização que começa a desaparecer na sua própria paisagem. Nossa infraestrutura física está diminuindo. Nossas tecnologias estão se tornando menores, mais discretas, mais integradas aos elementos naturais. Se seguirmos esse caminho por tempo suficiente, séculos, milênios, acabaremos deixando marcas ainda mais difíceis de identificar. Quando pensamos assim, a pergunta se transforma. Em vez de buscar sinais diretos, devemos perguntar: houve algum momento na história da Terra em que padrões naturais pareceram deslocados, acelerados, incomuns? Algum período em que tudo aconteceu rápido demais, complexo demais, sincronizado demais? E quando revisamos a cronologia planetária sob essa ótica, percebemos que há mais zonas de sombra do que gostaríamos de admitir. A hipótese siluriana não responde a essas dúvidas, ela as amplifica. E é justamente por isso que precisamos explorá-la com mais profundidade, rumo às camadas onde a geologia se mistura com o desconhecido. É ali que talvez se esconda a próxima pista. À medida que avançamos para as camadas mais profundas dessa investigação, entramos no território onde ciência e imaginação começam a se tocar. Não porque estamos abandonando o rigor, mas porque a própria natureza do problema exige pensar além do convencional. Se a Terra realmente abrigou uma civilização industrial milhões de anos antes dos seres humanos, então ela provavelmente não floresceu na superfície como a nossa. Talvez seu habitat preferencial tenha sido muito mais protegido, muito mais estável e muito menos vulnerável aos ciclos destrutivos do planeta. É nesse ponto que muitos pesquisadores começam a considerar cenários alternativos. Civilizações que prosperaram nos fundos oceânicos ou nas vastas redes de cavernas subterrâneas, ou ainda em regiões que hoje desapareceram completamente, continentes submersos, altas planícies destruídas por erupções, plataformas continentais engolidas pelo movimento das placas. É surpreendente como, quanto mais retrocedemos no tempo, menos o planeta se parece com o que conhecemos. O mundo do Paleoceno, por exemplo, era quente, úmido e permeado por vastos sistemas florestais. Já no Eoceno, mares rasos recobriam regiões imensas. Se uma civilização quisesse existir sem deixar vestígios óbvios, esse seria o cenário ideal. Mas existe um argumento ainda mais fascinante. A ideia de que uma civilização avançada poderia ter se integrado tão completamente ao sistema planetário que seus resíduos e estruturas fossem absorvidos pela própria dinâmica da Terra. Pense nisso. Uma sociedade que domina pressões geotérmicas, manipula fluxos magmáticos, modela redes cristalinas subterrâneas, utiliza campos eletromagnéticos naturais como vias de comunicação. Uma civilização assim não precisaria de cidades expostas, nem de materiais artificiais que contrastassem com o ambiente. Ela construiria dentro, não fora, utilizaria a geologia como matéria-prima, transformaria a crosta terrestre em sua própria infraestrutura. Quando olhamos para a geologia, encontramos formações que parecem se encaixar, ainda que de forma especulativa, nesse tipo de abordagem. Cristais gigantescos organizados em padrões incomuns, zonas subterrâneas que apresentam condutividade elétrica excessivamente irregular, sistemas cavernosos com geometrias tão precisas que desafiam explicações simples. A ciência os interpreta como fenômenos naturais, e pode estar certa. Mas a hipótese siluriana nos pede para revisitá-los com um olhar diferente,
sem assumir desde o início que apenas processos geológicos estavam em jogo. Claro, isso não significa atribuir origem artificial a cada anomalia. Afinal, a Terra é uma fábrica de coincidências espetaculares. Mas também não podemos ignorar que, até hoje, não existe consenso absoluto sobre uma série de eventos extraordinários, como rearranjos climáticos súbitos ou reorganizações biológicas que ocorreram em intervalos extremamente curtos. Alguns deles foram tão abruptos que parecem quase engenheirados. Outros apresentam assinaturas químicas peculiares, como aumentos repentinos de certos isótopos, que normalmente se associam à atividade industrial. Embora haja explicações naturais possíveis para todos eles. A pergunta é: estamos interpretando esses padrões com neutralidade suficiente? A verdade é que a ciência moderna foi construída sobre o pressuposto de que somos a primeira espécie inteligente do planeta a atingir esse nível de complexidade. Isso é compreensível. Nunca encontramos nada que indique o contrário, mas também é um bloqueio cognitivo. Tudo o que estudamos com a expectativa de que a única inteligência avançada na história da Terra é a nossa. E se essa suposição estiver errada, mesmo que levemente errada, isso significa que todo o nosso processo de interpretação está enviesado. Um exemplo emblemático são os chamados intervalos estratigráficos comprimidos. Há períodos em que mudanças gigantescas ocorreram em camadas extremamente finas de sedimentos. Em escalas humanas, isso representa séculos. Em escalas geológicas, isso é instantâneo. O que poderia causar transformações tão rápidas? Vulcanismo extremo é uma hipótese recorrente, mas em alguns casos faltam evidências diretas. Impactos cósmicos também são considerados, mas nem sempre há crateras correspondentes. E então surge a pergunta: e se parte dessas mudanças tiver sido impulsionada por uma intervenção tecnológica hoje indistinguível de processos naturais? A hipótese siluriana não afirma que isso aconteceu. Ela simplesmente demonstra que seria possível. E que, caso tivesse acontecido, provavelmente se pareceria exatamente com o que observamos. Eventos misteriosos que classificamos como naturais por falta de outra explicação clara. E talvez esse seja o ponto mais inquietante, porque se não conseguimos diferenciar processos naturais de impactos tecnogênicos do passado remoto, isso também significa que nossos próprios impactos, os impactos da humanidade, podem se fossilizar de maneira semelhante. Daqui a 50 milhões de anos, nossa história poderá se resumir a uma fina camada de carbono leve, alguns sedimentos com microplásticos degradados e poucos traços químicos de fertilizantes, medicamentos e combustíveis. Nada que denuncie claramente o que fomos. Da mesma forma, se houve alguém antes de nós, também deve ter desaparecido nas margens sutis do registro geológico. Não como monumentos, mas como anomalias. Por isso, para continuar avançando, precisamos agora ir mais longe, para regiões onde a geologia encontra padrões que parecem desafiar o acaso, zonas limítrofes entre o natural e o potencialmente artificial. É ali que a investigação sobre civilizações ancestrais se torna mais profunda, mais técnica e muito mais desafiadora. E é justamente esse o próximo passo. À medida que avançamos para esta nova etapa da investigação, entramos no domínio das chamadas assinaturas tecnológicas profundas, traços tão antigos e tão sutis que se camuflam no registro geológico, como se fossem parte da geodinâmica natural. Mas ao contrário de sinais mais evidentes como plásticos, resíduos radioativos ou metais refinados deixados pela nossa própria civilização, esses indícios remotos são quase inteiramente reinterpretados pela Terra, reaproveitados, esmagados, dissolvidos e remodelados até que restam apenas padrões, não objetos. E é justamente nesses padrões que a hipótese siluriana encontra sua força. Porque, como bem apontam cientistas que investigam esse tema, uma civilização antiga não deixaria carros fossilizados, arranha-céus enterrados ou satélites intactos. Ela deixaria efeitos. Alterações nos ciclos químicos, perturbações abruptas em nichos ecológicos, reduções e aumentos específicos de isótopos, anomalias térmicas e magnéticas que não se encaixam na narrativa puramente natural. O capítulo que se abre agora é o mais delicado.
A busca por evidências de engenharia planetária profunda, fragmentos de tecnologia que teriam atuado não como máquinas externas, mas como extensões dos próprios processos da Terra. E para começar, precisamos observar um caso particularmente intrigante: os eventos geológicos que se comportam como se fossem regulados. Em várias eras do passado remoto, encontramos períodos em que oscilações climáticas parecem ter sido amortecidas de maneira incomum. Quando analisamos ciclos naturais, variações orbitais, emissão vulcânica, mudanças de circulação oceânica, esperamos instabilidade, não equilíbrio. Mas há momentos em que o planeta parece ter reagido a estímulos extremos de maneira muito mais suave do que deveria. Como se alguma força estivesse moderando essas mudanças. A explicação científica padrão fala em feedbacks biológicos ou químicos, e eles realmente existem. Mas alguns períodos específicos mostram estabilização tão rápida que levantam dúvidas. Será que apenas processos naturais seriam suficientes? Se uma civilização avançada tivesse vivido há dezenas de milhões de anos, provavelmente teria desenvolvido formas de gerenciamento climático. E se tivesse entendido a geodinâmica melhor do que nós, talvez tivesse construído sistemas de regulação capazes de funcionar de forma autônoma por longos períodos. Sistemas que nós, hoje, veríamos apenas como estranhas regularidades naturais. Outro conjunto de indícios surge nos chamados pulsos ecológicos direcionados. A evolução é marcada por períodos tranquilos, intercalados por saltos. Mas alguns desses saltos parecem ocorrer em paralelo em regiões muito distantes entre si, quase como se um gatilho global tivesse agido ao mesmo tempo. A ciência explica isso com mudanças ambientais rápidas, e muitas vezes essa explicação é suficiente. Mas em certos períodos, as espécies que surgem e desaparecem parecem acompanhar padrões que lembram respostas a perturbações externas muito específicas. Espécies que prosperam de repente, depois desaparecem e então são substituídas por organismos mais eficientes, como se algo estivesse guiando o processo. A hipótese siluriana não propõe que uma civilização controlou a evolução, mas ela sugere que uma civilização capaz de manipular seu ambiente poderia, intencionalmente ou não, ter criado perturbações que deixaram marcas evolutivas, como nós fazemos hoje com mudanças climáticas induzidas, poluição, introdução de espécies e engenharia genética, mas em escalas geológicas. A questão que a comunidade científica se recusa a ignorar é: se estamos produzindo assinaturas evolutivas e ecológicas que permanecerão no registro geológico daqui a 50 milhões de anos, por que seria impossível que outra espécie tenha feito o mesmo? E se essa espécie existiu, por que não encontraríamos efeitos semelhantes espalhados pelo passado? Isso nos conduz a outro aspecto raro do registro geológico. Certos depósitos minerais que parecem ter sido rearranjados, concentrados ou distribuídos de forma muito irregular. Veios metálicos com purezas incomuns. Cristais gigantes que apresentam padrões orientados como se tivessem sido expostos a campos intensos. Formações que se alinham com precisão matemática ao longo de centenas de metros. A geologia oferece explicações plausíveis: pressões, temperaturas, dissoluções, fraturas. Mas em alguns casos, algo parece faltar, como se esses materiais tivessem sido submetidos a processos de concentração energética que lembram tecnologia, não natureza. E ainda existe o grande fantasma dessa história: os registros magnéticos. A Terra guarda em rochas antigas a memória do seu próprio campo magnético, invertendo-o periodicamente ao longo do tempo. Mas há regiões onde as inversões apresentam irregularidades muito grandes, ciclos extremamente longos, ciclos extremamente curtos ou flutuações que não se encaixam no padrão global. Alguns desses desvios magnéticos ocorreram exatamente nos períodos em que outras anomalias químicas e climáticas também aparecem. Os cientistas tentam conciliá-los com dinâmicas do núcleo terrestre, mas nem sempre conseguem. A hipótese siluriana sugere que, se uma civilização tivesse manipulado campos magnéticos para fins energéticos, comunicacionais ou estruturais, isso poderia ter deixado marcas parecidas com as que encontramos. Nada disso prova nada. Nada disso, isoladamente, resolve o mistério.
Mas quando somamos dezenas, talvez centenas de microanomalias, químicas, térmicas, magnéticas, ecológicas, percebemos que o passado da Terra parece conter padrões que não se encaixam perfeitamente no que entendemos como evolução natural do planeta. E é justamente por isso que, na próxima parte, avançaremos para um dos domínios mais controversos e decisivos dessa investigação: os sinais que podem ter vindo não da superfície, mas das profundezas, de estruturas tão antigas e tão bem escondidas que talvez representem a única forma real de que uma civilização pré-humana poderia ter sobrevivido ao esquecimento geológico. A investigação sobre a hipótese siluriana entra agora em um território que exige calma, precisão e coragem intelectual. Depois de analisar pistas físicas, químicas e biológicas, chegamos a um ponto em que os dados, embora fragmentados, começam a delinear um padrão inquietante. Se uma civilização avançada existiu antes da humanidade, ela talvez não tenha desaparecido de forma repentina. Pode ter se dissolvido gradualmente, deixando apenas vestígios difusos, quase indistinguíveis do próprio curso natural do planeta. E é justamente esse tipo de transição sutil que torna o problema tão complexo. Quando você observa a Terra em escalas de milhões de anos, percebe que tudo é apagado, remodelado e reciclado. Montanhas surgem e desaparecem, continentes se fraturam e colidem, oceanos evaporam, retornam, inundam e retraem. Uma civilização antiga poderia ter se erguido e caído 100 vezes sem que nenhum tijolo sobrevivesse. E ao contrário da crença popular, nem mesmo construções monumentais são garantia de permanência. Basta lembrar que as pirâmides, coliseus e templos que conhecemos representam apenas um piscar de olhos na história geológica. Imagine, então, algo construído 50 milhões de anos antes do primeiro ancestral humano. A ideia de que a verdadeira pergunta não é: existiu uma civilização avançada antes de nós? Mas sim, se existiu, como poderíamos reconhecê-la? A diferença parece sutil, mas muda completamente o foco. Em vez de procurar objetos, procuramos padrões. Em vez de esperar por artefatos, investigamos anomalias. Em vez de buscar evidências diretas, analisamos consequências. Pense, por exemplo, nas assinaturas industriais humanas. Se parássemos de existir hoje, nossos plásticos se degradariam, nossos metais enferrujariam, nossos edifícios desabariam, as cidades seriam engolidas pela vegetação e os oceanos varreriam quase tudo. Em menos de 1 milhão de anos, praticamente toda a superfície construída pela humanidade teria desaparecido. Mas isso não significa que nossos rastros sumiriam completamente. Eles apenas se tornariam sutis. Certos isótopos artificiais, microplásticos transformados em estratos geológicos, mudanças abruptas na composição da atmosfera e deposições anômalas de elementos raros seriam pistas indiretas, quase invisíveis, mas persistentes. Se aplicarmos esse mesmo raciocínio ao passado distante, a questão passa a ser: existem camadas geológicas antigas com sinais que não combinam com processos naturais conhecidos? Em várias partes do mundo, a resposta é sim. Isso não prova nada, mas dá força à narrativa especulativa que inspirou este roteiro desde o começo. A hipótese siluriana desafia exatamente essa presunção. Ela nos lembra que o silêncio do passado não significa ausência, mas talvez apenas inadequação dos métodos que usamos para escutá-lo. O planeta fala, mas não usa a nossa linguagem. Ele registra eventos, mas sem legenda. E cabe a nós interpretar esses registros. Se a Terra já abrigou outra civilização inteligente, o que exatamente aconteceu com ela? Desapareceu? Evaporou-se no tempo geológico? Abandonou o planeta? Ou ascendeu a um estado que nem sabemos reconhecer? A jornada que fizemos até aqui nos trouxe a um limite desconfortável, mas inevitável. O ponto em que a ciência encontra o silêncio profundo do tempo, e onde a imaginação, guiada por evidências, mas não escravizada por elas, precisa preencher as lacunas. A hipótese siluriana, desde seu nascimento, nunca pretendeu afirmar que uma civilização avançada realmente existiu antes da humanidade. Seu objetivo era outro: testar a humildade do pensamento científico, abrir espaço para a possibilidade de que talvez não sejamos a primeira inteligência a moldar este planeta.
E quando você passa dezenas de minutos explorando geologia, química, astrobiologia, tectonismo, extinções e assinaturas tecnológicas, percebe que a pergunta muda de forma. A questão deixa de ser "eles existiram?" e passa a ser "teríamos algum meio confiável de percebê-los se tivessem existido?" Imagine que uma civilização pré-humana realmente floresceu aqui, talvez milhões de anos antes dos primeiros mamíferos sofisticados. Talvez em um período em que o clima era tórrido e os oceanos fervilhavam com formas de vida que hoje consideramos arcaicas. Essa civilização poderia ter surgido, se desenvolvido, criado arte, linguagem, tecnologia, explorado seu mundo e, eventualmente, sucumbido ao próprio planeta que tentou dominar. Uma mudança climática abrupta, um evento geológico extremo, um desequilíbrio químico que ela mesma causou, ou simplesmente a erosão paciente da Terra. A verdade é que, no longo prazo, é quase impossível vencer a geologia. E se ela tivesse desaparecido, seus rastros se dissipariam como poeira ao vento. Suas cidades seriam esmagadas por placas tectônicas, seus monumentos dissolvidos em minerais, suas máquinas reduzidas a íons dispersos. No registro geológico, restariam apenas anomalias. Uma queda súbita ou aumento de temperaturas, uma alteração improvável de isótopos, uma camada fina de compostos orgânicos incomuns. Algo inexplicável à primeira vista, mas facilmente atribuído a processos naturais. Nesse sentido, a conclusão lógica, e a mais intrigante, é que uma civilização avançada poderia ter existido e desaparecido sem deixar uma única prova direta. Não porque era primitiva, mas porque a Terra, em escalas geológicas, é extremamente eficiente em apagar história. Essa é, paradoxalmente, a força e a fraqueza da hipótese siluriana. Ela não afirma nada, mas também não descarta nada. Ela nos obriga a olhar para o planeta com outros olhos, a buscar assinaturas não de objetos, mas de eventos, não de tecnologias, mas de consequências. A constatação final de que a verdadeira resposta talvez nunca seja encontrada. E que isso, por si só, é um lembrete sobre nosso lugar no universo. Somos recentes, somos frágeis, somos temporários. Se outra inteligência viveu aqui antes de nós, ela não deixou uma herança legível, e talvez nós também não deixemos. Em milhões de anos, quando outras formas de vida surgirem e desaparecerem, os rastros da humanidade poderão ser tão fugidios quanto aqueles que tentamos desvendar agora. E assim chegamos ao fim desta história. E se não formos os primeiros? E se a Terra já tiver contado essa história antes, e nós sejamos apenas mais um capítulo esquecido, aguardando para ser apagado? A hipótese siluriana não é sobre o passado, é sobre o futuro, sobre o que deixaremos para trás, sobre o que significa existir em um planeta que recicla tudo, até memórias. E talvez essa seja a mais silenciosa e aterrorizante lição. Se a humanidade desaparecer um dia, poderemos nos juntar àquela possível civilização antiga no anonimato geológico, dissolvidos no tempo profundo, sem que ninguém, jamais, saiba que estivemos aqui.